Boa noite. Boa noite aos nossos alunos, aos clientes IPC, aos seguidores da Carmen Beatriz. Estamos hoje num momento bem especial. É mais uma aula pública que o IPC está promovendo. Dessa vez a gente vai estar falando sobre regulação emocional para crianças e adolescentes. E a nossa convidada de hoje é mais do que especial. Né, Carmen? Seja muito bem-vinda, Carmen. Muito obrigada, querida. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela deferência de ter lembrado do meu nome para me convidar para essa aula pública. É um prazer estar com vocês. Pronto. O prazer é todo nosso. Realmente, assim, foram muitas idas e vindas, muitas agendas, né, para conseguir essa data, mas deu tudo certo. A professora, a doutora Carmen Beatriz, ela trabalha, que é só um mini bio dela, certo, gente? Trabalha com livre docência e TCC na USP, tem pós-doutorado em psicologia na UFRJ, é doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, é psicóloga, é professora associada aí do PPGP, são muitas siglas, mas deve ser o departamento a qual você ensina, né? Fundadora e coordenadora do LAPIC, o laboratório da universidade, bolsista produtividade do CNPq, presidente da LAPCOL Gestão 2019 até 2022, presidente da ASBE, Gestão 2020 a 2023, professora convidada do mestrado da Universidade de Granada, na Espanha, terapeuta cognitiva certificado pela FBTC com mais de 20 anos de experiência, avaliadora institucional e de cursos de graduação do INEP, do Ministério da Educação, desenvolve pesquisas em processos cognitivos básicos e terapia, e dá aula pública para o Instituto de Psicologia e Carreira. Muito bom! Não vamos esquecer disso, né? Não vamos esquecer disso. Um currículo maravilhoso, que eu tenho certeza que hoje tem muito que nos ensinar sobre essa temática de regulação emocional, e é um público, né, criança e adolescente, que hoje nós estamos tão necessitados, porque, principalmente pós-pandemia, e ainda em pandemia, né, mas quanto a gente percebe que as crianças ficaram dentro de casa e como elas foram ficando estressadas, familiares estressados, né, tendo que ser muito criativos para dar conta de toda a ansiedade por conta do que a pandemia ocasionou a todos os familiares, né? E eu acredito que para nós, profissionais, psicólogos, e até para educadores, a gente vai se beneficiar muito hoje com essa aula pública, né? E antes que eu passe a palavra para a Carmen, eu queria já, agora de início, deixar um recadinho aqui para vocês, que hoje a Carmen está falando desse tema, mas ela vai aprofundar esse tema no nosso workshop, que vai acontecer em março, final de março, 26 e 27 de março, e o tema vai ser um pouquinho maior, se refere a isso, mas que a gente abreviou chamando TCCG, Terapia Cognitivo-Comportamental de Grupo, como uma ferramenta para a regulação emocional de criança, adolescente e pais, né? Então, é um workshop imperdível, estou contando os dias, para que a gente possa saborear esse workshop, levar para a nossa prática clínica, mas hoje a gente vai estar falando de regulação emocional de uma forma bem abreviada. Carmen vai ficar com a gente aqui uns 40, 50 minutos, e para vocês terem tempo de fazer perguntas, tá? Carmen, mais uma vez, obrigada. E um detalhe, a gente fez um preço promocional. Quem se inscreveu hoje até meia-noite no workshop, né, vai estar um valor de R$ 299. A partir de amanhã, a gente tem um valor de 350. Então, aproveite a oportunidade. Não precisa se inscrever na hora que ela está falando, não, que a gente vai deixar até meia-noite. Isso mesmo. Fiquem aqui comigo, por favor. A gente vai deixar até meia-noite para vocês se inscreverem no workshop, certo? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Carmen, seja bem-vinda.
Querida, obrigada. Gente, que presentão esse desconto que a Soraya tá dando aí para vocês, gente. Não percam essa oportunidade, hein? Muito bom. Muito obrigada, Soraya, mais uma vez. Muito obrigada ao Instituto pelo convite. E ainda mais para falar de um tema tão bacana que é regulação emocional na infância e na adolescência, né? Para crianças e adolescentes. Principalmente pensando que é sabido que eu sou super identificada com a terapia cognitivo-comportamental, principalmente dentro de uma perspectiva beckeniana, e as pessoas adoram dizer que Beck não fala de emoções, né? E que TCC tradicional, que as pessoas chamam, não trabalha emoções. Então, é um presente, Soraya. Muito obrigada por essa oportunidade de estar podendo falar hoje com essa audiência maravilhosa aí de vocês. E principalmente também de poder ter a oportunidade em março da gente aprofundar isso para intervenções com crianças, pais e adolescentes em grupos, né? Que é uma outra coisa que também é outra paixão minha, né? Eu vou compartilhar, né, os meus slides, mas eu queria pedir, primeiro de tudo, para a nossa audiência, né? Oi, gente! Por favor, interajam, mandem as perguntas de vocês, mandem os comentários, o que concordam, o que não concordam, o que leram diferente, o que vocês, né, enfrentam aí na prática de vocês, na prática clínica, nas escolas, quem trabalha com criança. Então, vamos interagir, né? Vamos fazer esse nosso momento um momento prazeroso de interação, já que estamos aí nesse... já quase há um ano, né, em pandemia, sem poder nos encontrarmos pessoalmente, vamos pelo menos interagir online, né? Então já fica o convite aí para vocês. Eu vou compartilhar meus slides, mas eu queria dizer para vocês que os slides são só um guia de coisas que eu queria discutir, de autores que eu li para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa hoje. Então eu estou assim super animada e esperando que, além da Mari Marinho dar boa noite, mais pessoas falem com a gente, né? Então, muito animada eu estou para essa nossa interação. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Me digam se está ok, se está dando certo. Olha, as pessoas animaram, adoro. Muito bom, é isso aí, Priscila, Célia, olha só, tá um monte de gente dando boa noite. Delícia, é isso aí. Então, gente, vamos conversando, né? A Soraya, o Vitor vão me ajudando, vão colocando as perguntas de vocês, os comentários de vocês aqui na tela, caso eu perca algum. Mas a ideia é a gente fazer um bate-papo um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, para todo mundo que trabalha com crianças e adolescentes, mas não só para quem trabalha com crianças e adolescentes, porque vocês vão ver que eu vou falar de uma perspectiva de autores que trabalham com a infância e adolescência, mas isso não se aplica só a crianças e adolescentes, também se aplica aos adultos. Muito bem. Então, para começo de conversa, né, a pergunta que não quer calar quando a gente vai falar desse tema é, afinal, o que é regulação emocional? Do que a gente está falando? Do que exatamente se espera, né? Quando alguém diz que alguém precisa treinar ou desenvolver a habilidade de regulação emocional, do que é que essa pessoa está falando? Então, já deixem aí os comentários de vocês, né? O que é que engloba esse termo? Esse termo, aliás, está muito em voga, né? Eu não gosto de dizer que ele está de moda, porque, na verdade, eu espero que ele nunca caia de moda, né? Mas ele está muito em voga e isso, na verdade, é uma coisa muito positiva. O fato da gente ter a oportunidade de ter mais pessoas estudando e trabalhando com regulação emocional. Até eu fiz aí a brincadeira, né, com a Soraya, agradecendo a oportunidade de falar de regulação emocional numa perspectiva beckeniana, já que as pessoas, elas acabam muitas vezes defendendo a ideia de que a TCC desconsidera as emoções, não leva, né, a sério, não dá ênfase na regulação emocional, não fala das emoções, e isso, na verdade, acaba indicando um desconhecimento das pessoas sobre a evolução da própria teoria, né? Então, a gente tem, sim,
uma enormidade de estudos falando de regulação emocional. A emoção, ela tem recebido cada vez mais importância dentro das intervenções, e mesmo no início das intervenções, Beck já dizia que para que uma intervenção cognitiva funcione bem, a emoção tem que vir para a sessão. Ou seja, e ele falava de adultos, ou seja, eu preciso dessa interação entre emoção, cognição e comportamento. Lembra que elas são 3 instâncias interrelacionadas e, portanto, essa interação ela precisa acontecer. Se eu tiver, por exemplo, apenas o insight racional durante uma sessão, por exemplo, isso acaba fazendo com que, em geral, a mudança de fato, a mudança duradoura, a mudança que realmente a gente quer, acabe não acontecendo. Marília está comentando, opa, eu perdi um pedacinho, diminuir a distorção emocional e o seu impacto, né? Distorção cognitiva, perfeito, Marília, exatamente, né? Como emoção, cognição e comportamento estão interrelacionados, segundo essa teoria, a gente não tem a possibilidade de dizer que a gente pode trabalhar só com cognição ou só com comportamento. Elas são 3 instâncias que estão sempre aí. E a emoção, ela é extrema, as emoções, né? A gente fala a emoção, mas na verdade são as emoções, aquela variedade toda, aquele colorido todo das emoções, elas precisam também ser lembradas na nossa intervenção. E aí, quando a gente fala de regulação emocional, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando sobre alguém que tem a habilidade de lidar com as emoções. Ou seja, alguém que consegue, se a gente fosse usar uma analogia que a gente gosta muito de usar com as crianças, e que inclusive está publicado nos nossos livrinhos da onda da raiva, né? Aquela analogia, né, que o Renato e a Marina Caminha propõem de que nós não somos a onda, nós somos o barco. As emoções, elas nos levam a muitos lugares, mas a gente não precisa ser totalmente inundado por elas. E é daí que a gente... É dessa perspectiva que a gente vai falar de regulação emocional, no sentido de que a gente pode aprender a lidar, a manejar as nossas emoções. Eu vejo que temos comentários já, né? José Roberto está dizendo a emoção é também a ponta do iceberg, o que aparece mais. Muito bem colocado, José. Ela nos dá esse colorido, né? E a gente não pode esquecer que as emoções, elas têm uma função na nossa vida. Elas querem nos informar alguma coisa. Então, regulação emocional tem a ver com entender essa linguagem das emoções. E então, quer dizer que as crianças, os adolescentes, que é o nosso foco aqui hoje, elas vão precisar, se a gente quer ajudar elas a desenvolver a habilidade da regulação emocional, elas vão precisar conseguir ler essa linguagem das emoções. Mas isso não é uma coisa que acontece naturalmente. E é disso que a gente vai comentar um pouquinho. Então, já desde 1998, Gross vai falar que regulação emocional tem a ver com estratégias que podem ser automáticas ou controladas. E aqui é um lugar que eu quero fazer uma pausa. Por quê? Porque aqui a gente precisa lembrar da diferença entre processos automáticos e processos controlados. Aqui, o termo controlado tem a ver com quanto de recursos atencionais eu preciso empreender para fazer uma determinada tarefa, tá? Então, automático é aquilo que a gente automatizou, ou seja, eu preciso prestar pouca atenção, eu preciso de poucos recursos cognitivos para fazer, e controlados são aqueles processos que eu preciso prestar atenção, que eu preciso de mais recursos atencionais. Então, Gross vai dizer que regulação emocional consiste em desenvolver estratégias automáticas ou controladas que podem ser conscientes ou não conscientes, inconscientes, que influenciam um ou mais componentes da resposta emocional.
incluindo os sentimentos, os comportamentos, as respostas fisiológicas associadas às emoções. E a gente poderia incluir, Gross não fala sobre isso em 1998, mas a gente poderia incluir, de uma perspectiva beckeniana, por exemplo, as cognições, ou seja, as nossas interpretações frente a essas emoções. E Lisboa e colaboradores vão dizer que regulação emocional tem a ver com estratégias de enfrentamento, ou seja, regulação emocional tem a ver com eu aprender estratégias para enfrentar, para diminuir sensações físicas desagradáveis diante de emoções desagradáveis de sentir. Por isso, regulação emocional normalmente está associado com emoções desagradáveis de sentir. Ou seja, mas cuidado, porque agradável e desagradável pode ser variante. Por exemplo, se eu ensinar para uma criança que demonstrar excessiva felicidade, alegria, é uma coisa inadequada, essa criança pode fazer a leitura de que a alegria é uma emoção desagradável de sentir. Então, vejam que a régua, a medida, ela é sempre a medida daquela pessoa, daquele ser humano, daquela criança, daquele adolescente. Então, é interessante a gente pensar nessa definição de regulação emocional. Então, é fundamental que esteja claro para nós do que a gente está falando. Eu vejo que a Catarina fez uma pergunta, né? Muito bem. Qual a diferença entre regulação emocional, né, e inteligência emocional? Na verdade, a regulação emocional, ela é uma habilidade que todos nós temos. E a inteligência emocional, ela, na verdade, tem a ver com um conhecimento, uma gama de habilidades, ou seja, é uma área inteira, bem complexa a área da inteligência emocional, ou seja, é na medida em que eu vou acumulando habilidades, né? Enquanto que a regulação emocional, ela tem a ver com uma habilidade imediata de como eu lido, consciente ou inconscientemente, prestando atenção nessa regulação ou não prestando atenção nessa regulação, como o Gross, que eu citei antes disso. Muito bem. Além disso, a gente tem também um comentário extremamente importante do Thomas e seus colaboradores, que vão dizer que o processo de desenvolvimento da habilidade de regulação emocional é gradual e vai acontecendo de fora para dentro. Ou seja, e por isso nos interessa tanto discutir isso com pessoas que cuidam de crianças e adolescentes, né? Os adultos de referência, os educadores, os cuidadores. Por quê? Porque esse processo gradual, ele vai acontecendo com o auxílio, em geral, de um adulto. Então, claro que as crianças e adolescentes podem eventualmente alcançar níveis mais desenvolvidos de regulação emocional na medida em que eles vão desenvolvendo habilidades, mas essa habilidade, ela é tipicamente mediada. Mediada por quem? Pelos adultos de referência. Então, por isso é tão importante a gente entender que nós temos um grande papel nisso. Nós quem? Os adultos de referência, educadores, pais, cuidadores, terapeutas, pessoas que trabalham, professores, pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. Então, Thomas vai apresentar com o seu grupo de pesquisa uma quantidade importante de dados que mostram justamente isso, que nós adultos, auxiliamos as crianças nessa regulação. E na medida em que a gente vai auxiliando a criança nessa regulação, ela vai cada vez mais se apropriando internamente dessas habilidades. As estratégias de regulação emocional no curso do desenvolvimento vão ter um impacto
muito importante das crenças que nós adultos temos sobre as emoções e como elas devem ser manejadas. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês antes. Se eu sou uma criança educada em uma família onde excesso de alegria é uma coisa ruim, a alegria vai se tornar uma emoção descrita como desagradável de sentir, que deve ser escondida, que não pode ser mostrada. Nós temos a tendência a pensar muito nas emoções, aquelas que durante séculos foram endemonizadas, né? Tipo a raiva, por exemplo, a ansiedade, a tristeza. Mas isso se aplica a qualquer emoção, a depender de quais são as crenças que esse grupo sociocultural onde essa criança está inserida e que esses pais, esses educadores, esses cuidadores, esses adultos de referência têm sobre como aquelas emoções devem ser manejadas. Se aquelas emoções devem ser escondidas, se aquelas emoções devem ser mostradas, se aquelas emoções devem se materializar em atos, se aquelas emoções deve ser feita alguma coisa só no privado, por exemplo, escondido. Então, tudo isso vai influenciar também no que é que a gente vai ensinando e como é que as crianças e adolescentes vão se apropriando desse processo de regulação. E a gente não pode perder de vista que, como vocês já sabem, mas a gente precisa lembrar que esse processo de regulação emocional para a vida das pessoas é muito importante. E por que ele é tão importante? Porque ele tem um enorme impacto sobre as nossas relações conosco mesmo e com as outras pessoas. Inclusive, né, aí tem um estudo falando sobre uma revisão, né, dos impactos da desregulação emocional, da dificuldade de regular as nossas emoções para o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, uma crescente vulnerabilidade para apresentar sintomatologias, uma tendência a acumular prejuízos clinicamente significativos em termos das nossas interações com as outras pessoas e também conosco mesmos. Então, muitas vezes isso, inclusive, vai impactar, por exemplo, na nossa autoestima. Talvez isso faça a gente interpretar que nós somos pessoas más, que nós somos pessoas inaceitáveis, porque nós sentimos tais e tais e tais coisas, porque a gente acabou não sendo devidamente educado sobre as nossas emoções, ou seja, a gente não tem um conhecimento e não sabe o que fazer com elas e não sabe o que essas emoções querem nos dizer. Isso é muito importante, gente, que a gente lembre que as emoções, elas têm uma função, elas querem nos informar alguma coisa. E esse algo que elas querem nos informar, se nós não prestarmos atenção no que elas estão querendo nos informar, muitas vezes nós reagimos de uma forma que, ao invés da gente poder aproveitar desses indicadores que a emoção está nos dando, isso acaba nos gerando, por exemplo, ou estando associado, por exemplo, com sintomatologias, com problemas psicológicos, com problemas no nosso desenvolvimento, no nosso cotidiano. Muito bem. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão tão quietinhos? Ainda tem alguém aí ou já saiu todo mundo correndo? Hein? Eu tô sozinha aqui, será? Brincadeira, só para ver se vocês ainda estão aí ou se já saíram correndo. Tá todo mundo aí ainda? Muito bem. Seguimos então. Eu gosto muito desse autor, o Howells. Ele vai falar muito sobre regulação emocional e ele é um especialista na área da adolescência. Ah, tô vendo agora aí. As pessoas voltaram. Que lindo! Maravilha! Ótimo! Um beijão, ó. Beijo para vocês. Obrigado por não me abandonarem. Muito bom. Então, seguimos. Esse autor, o Howells, ele é muito citado para falar sobre regulação emocional, principalmente de adolescentes, tá?
Mas os estudos, ele também tem estudos com crianças, mas ele é um grande especialista, ele e o grupo de pesquisa dele, em pesquisas sobre regulação emocional na adolescência. E, naturalmente, vocês sabem que regulação emocional na adolescência é um tema e tanto, né? Quem é que aqui trabalha com adolescentes? Gente, bota aí nos comentários quem é que trabalha com adolescentes, que essas pessoas vão entender exatamente o que eu estou dizendo, né? A adolescência como fase em si, ela é uma fase desafiadora para a questão da regulação emocional, né? Uma das tarefas desenvolvimentais é mudar de nível em termos de desenvolvimento da regulação emocional. Ei, Marília, obrigada, minha querida, é isso aí, não me deixa só, maravilhosa, muito bom. Então, pensando nessa perspectiva, o que o Howells vai falar? Ele vai dizer que tem duas habilidades que são extremamente importantes para serem desenvolvidas ao longo do nosso desenvolvimento todo, né? Desenvolvidas ao longo do desenvolvimento é ótimo, mas para a gente realmente ir acumulando essas habilidades. E que habilidades são essas? Consciência dos estados emocionais, então conhecer quais são os nossos estados emocionais é muito importante. E a segunda é tolerar a emoção. Aqui, gente, eu tenho que abrir meu coração para vocês, porque nós estamos já há algum tempo vivendo gerações atrás de gerações em que nos está sendo ensinado em diferentes níveis que emoções desagradáveis de sentir são intoleráveis, ou seja, que a gente não deve ser exposto, que a gente não deve nunca ficar triste, que a gente não deve nunca sentir raiva, que a gente não deve nunca se sentir enciumado, sei lá, tô aí chutando. E isso vai contra dois pilares básicos da regulação emocional. O primeiro é consciência, ou seja, eu conhecer, eu perceber as emoções. E o segundo é eu ter condições de tolerar as emoções, mesmo que elas sejam desagradáveis de sentir. Outra coisa muito interessante é que a gente tem a tendência, muitas vezes, de falar em tolerar emoções desagradáveis e a gente fica pensando que as emoções agradáveis não precisam ser toleradas. Quem aqui já atendeu algum paciente ansioso? Os ansiosos, em geral, quando eles estiverem sentindo, né? A ansiedade tem esse efeito, né? A ansiedade, quando ela se exacerba, da gente começar a pensar tudo que vai, então, vir depois. Então, agora eu estou me sentindo muito bem, agora está tudo muito bem, mas depois isso não vai durar. Logo vai vir uma coisa ruim, logo vai vir alguma coisa que não vai funcionar. Então, vejam, tolerar as emoções também é muito importante. E aí ele vai dizer que o processo de desenvolver essa regulação emocional saudável é um processo de tolerar os estados emocionais, de entender que eles são estados transitórios, o bom e o ruim, o agradável e o desagradável. E vejam que, tipicamente, a gente nem usa os termos bom e ruim, positivo e negativo. Por quê? Porque depende diretamente da perspectiva de cada um. Então, o agradável e o desagradável é transitório, em termos desse nosso mundo das emoções. E aí, além disso, também, claro, manejar esses estados, ou seja, o que fazer com esses estados, como lidar com esses estados. E isso vai acabar passando por um ponto, vou dar um spoiler já, do que eu vou discutir daqui a pouquinho com vocês, que vai passar pelo ponto da aceitação dos estados emocionais. Isso é muito importante. Então, que a gente não esqueça que regulação emocional tem dois pilares: o pilar do conhecimento, da consciência, e o pilar da tolerância.
Catarina está fazendo um comentário. Hoje tem uma negação muito grande em relação às emoções desagradáveis. Perfeito, Catarina. Com certeza. E, na verdade, é interessante, né? Tu complementar dizendo que principalmente nas gerações mais jovens. Pois então, lembra que quem educa essas gerações mais jovens somos nós. E quando nós, os adultos de referência, ensinamos para as crianças que elas têm que estar sempre bem, que elas não podem ter nada negado, que elas não podem ser frustradas, que estar triste é estranho, é raro, é inaceitável, que ficar com raiva, que ter inveja, e aí sim por diante é feio e que a gente não pode expressar, né, ciúmes, que a gente não pode expressar essas coisas, isso tudo, voltando aí para os nossos autores anteriores, isso tudo são formas de ensinar o tipo de regulação emocional que essas crianças e adolescentes vão acabar aprendendo conosco, né? Uma grande parte das vezes conosco. Claro que elas também aprendem com os pares, claro que elas também aprendem, né, com as experiências que elas vão tendo, mas lembrando que nós temos aí um papel importante nesse sentido. Muito bom comentário esse da Catarina. Bom, antes da gente falar um pouco mais, então, do que a gente pode fazer para ajudar, né? Eu não posso sair daqui sem dar pelo menos alguma dica, né? A gente precisa pensar sobre o que não é regulação emocional. Por quê? Porque regulação emocional, todo mundo fala, muita gente fala, mas no senso comum, no cotidiano, as pessoas entendem regulação emocional como algumas frasezinhas de ordem, como, por exemplo, determinada coisa é feio, então você não pode mostrar. Então você coloque a sua melhor cara, não interessa o que você está sentindo. Coloque a sua cara de feliz. Não interessa se você por dentro tá se acabando de tristeza, porque ninguém quer saber do que você está sentindo. Então, negar as nossas emoções, né? Fingir que nada está acontecendo, isso não é regulação emocional, gente. Olhando de fora, talvez alguém possa dizer, fulano é super regulado emocionalmente. Mas, de fato, né, só ele ou ela sabem o que é estar na sua própria pele. Então, primeira coisa, não é regulação emocional esconder os meus sentimentos, oprimir os meus sentimentos, né? Suprimir as minhas emoções. Assim como não é também regulação emocional o que a gente muitas vezes ouve, né? Que as crianças ouvem, engole o choro. Né? Absorve o golpe e engole o choro, foi o que eu achei na internet, né? E que, gente, eu achei muitas, centenas de imagens onde estava escrito engole o choro. Ou seja, não expresse, não mostre. Ninguém quer saber. Mais uma vez a negação, mais uma vez a não expressão, mais uma vez quem é que perguntou? Quem é que quer saber sobre o que você está sentindo? A outra coisa que comumente é usada como uma estratégia de regulação emocional, mas ela não é uma estratégia de regulação emocional saudável, é a frieza emocional. Ou seja, eu me dessensibilizo a um ponto tal que já não sinto mais nada. Então, um velho e bom, né? A velha e boa dessensibilização do que das coisas que deveriam nos tocar. Então, por exemplo, às vezes nós ensinamos para as crianças e para os adolescentes que é bacana eles não se compadecerem, eles não sentirem pena, eles não sentirem raiva, eles não sentirem irritação, eles não sentirem alegria, eles não sentirem. Ou seja, então,
Que colorido é esse que nós vamos ter nesse mundo emocional dessas crianças e desses adolescentes? Então, o que a gente está desenvolvendo? Nós estamos, nesse momento, calando uma voz. Que voz é essa? A voz das emoções. As emoções têm uma função, lembra? Estou falando isso desde o início. E essa função é fundamental que fique clara, que seja audível, que seja passível de ser ouvida. E, por fim, regulação emocional não é sobre controle emocional. E aí agora eu quero falar bem de pertinho com vocês aí, meus colegas da TCC. Cuidado com essa palavra. A gente não está querendo ensinar para as pessoas ou ajudar as pessoas a controlarem a sua raiva, a controlarem a sua ansiedade, a controlarem a sua tristeza. Controle, né? Na verdade, de fato, gente, se a gente vai para a literatura, as nossas emoções, a gente não controla elas, a gente lida com elas. O nome correto seria manejo. Porque controlar seria a possibilidade de ter um botãozinho on-off. Vocês têm botãozinho on-off? Até tem o botãozinho off, que é esse, o do congelamento, da frieza emocional. Ou seja, já não sinto nada, já não me emociono com nada. Ou seja, whatever. Não tô nem aí. Né? Não tem a música? Não tô nem aí, tô nem aí. Pois é. A questão toda é que não é sobre controle. E enquanto, em várias das nossas emoções, inclusive, em termos de regulação, quanto mais a gente tenta controlar as nossas emoções, em geral, menos a gente regula elas. Porque, na verdade, gente, a ideia de regulação emocional, voltemos lá para o Grossler, voltemos lá para os nossos autores anteriores, a ideia é um colorido. As emoções fazem parte da nossa vida. Agradáveis ou desagradáveis de sentir, elas fazem parte. Portanto, a ideia não é extirpar elas ou dizer eu te controlo, eu mando em ti. Elas têm uma função de nos avisar algumas coisas na vida. E se eu as controlo, como é que elas vão conseguir nos avisar? Como é que elas vão conseguir fazer essa função delas, que é nos dar indícios de o que está acontecendo na nossa volta e quais, se a gente está em perigo, se a gente está tranquilo. Elas estão nos dando um recado. Então, também não é sobre controle, tá bom? Então, não é sobre essas coisas. Regulação emocional é sobre manejo. Ok? Olha só, vejo comentários aqui. Muito bem. Oi, 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 gente. Tudo bom? Isso mesmo. Obrigada, Mari. Obrigada. A Márcia também fez um comentário, né? Ou seja forte, ótimo. Também acaba muito aparecendo isso, né? Engole o choro, você não pode deixar os outros conhecerem, né? As suas experiências. Perfeito, Marília, com certeza, tem muitas coisas aí, né? Muitas sobreposições entre as diferentes teorias, né? Das TCCs, do enfoque cognitivo comportamental. Então, com certeza, tu vai sentir cheiro, sim, de Yang aí, né? Assim como se alguém aí está estudando a terapia focada nas emoções, também vai sentir cheiro desses estudos, porque são contribuições importantes também que essas teorias trazem. Muito bem. E o que, então, é a desregulação emocional? A desregulação emocional é o resultado de dois processos relacionados, que é a falta de habilidade de regular adaptativamente as emoções e a presença de um repertório
de formas inúteis e muitas vezes extremas de lidar com as emoções. Então, por exemplo, com engole o choro, por exemplo, com controle-se, por exemplo, com seja forte, com, por exemplo, se os outros souberem o que eu sinto, eles vão me atacar, por exemplo. Eu fiquei pensando também, quando eu estava preparando esse material para comentar com vocês, eu fiquei pensando nessas coisas, por exemplo, que a gente vê de especialistas de relacionamento, sabe, da internet, que eles sempre fazem comentários do tipo, se você quer essa relação, quer que essa relação amorosa, né, agora falando dos adultos, se você quer que essa relação amorosa dê certo, não se mostre, não mostre o que você está sentindo. Que isso? É estratégia de guerra? O Howells fala bastante sobre isso, né? Formas inúteis ou ineficazes ou extremadas de tentar regular as nossas emoções. São tentativas frustradas de regular a nossa emoção. Essas tentativas frustradas, né? Essa desregulação, segundo os estudos do Howells, acontecem, por exemplo, na adolescência, muito também pelo próprio momento que os adolescentes estão vivendo, com todas as mudanças e ao mesmo tempo, né, que os adolescentes vão precisar lidar, mas muitas vezes também devido a um histórico prévio de não ter recebido apoio, de não ter sido desenvolvida a habilidade base de regulação emocional na infância. Então, são exemplos de como é que essa desregulação pode se manifestar, por exemplo, na adolescência. Como vocês sabem, eu adoro, né, essa fase do desenvolvimento, até porque na adolescência muitas reações emocionais que são consideradas por nós adultos exacerbadas, são absolutamente característicos da fase por tudo que os adolescentes estão passando naquele momento desenvolvimental. E nesse sentido, o próprio Howells vai falar que os comportamentos de desregulação emocional são principalmente tentativas de controlar níveis intoleráveis de emoções, das diferentes emoções. E elas podem incluir comportamento de autolesão, elas podem incluir uso de substâncias, uso e abuso de substâncias, elas podem incluir comportamentos interpessoais destrutivos, por exemplo, que não ajudam a própria pessoa, né? A própria criança, o próprio adolescente. Mas lembrem-se que eu estou falando aqui do Howells e dos seus estudos, mas isso não se aplica só a crianças e adolescentes. Isso também aparece muitas vezes na vida adulta. Então, ou seja, né, já convidando vocês para as nossas discussões aí, final de março, isso também muitas vezes acontece com os pais, nós, os cuidadores, os terapeutas, os professores. A gente muitas vezes não tem também as devidas habilidades de regulação emocional. E a gente também muitas vezes recorre a estratégias que, na verdade, são estratégias falhas em termos de regular, e aí a gente acaba vendo a desregulação emocional se instalando aí nas relações, por exemplo, entre pais e filhos, por exemplo, né? O Howells, ele estuda muito os comportamentos autolesivos e ele traz aí nos dados desse estudo que eu estou compartilhando com vocês, a autolesão como uma estratégia que é fortemente, né, usada atualmente, muitas vezes, né? E que esses comportamentos, né, de autolesão, em pesquisas, por exemplo, de levantamento,
foram indicadas por mais de 30 mil adolescentes como uma forma de obter alívio de um estado emocional que era avaliado como muito desagradável. Então, isso é uma coisa muito importante. Esses comportamentos extremados, esses comportamentos que, na verdade, são indícios de desregulação emocional, eles são tentativas de regular a emoção, mas que acabam não ajudando, são tentativas que acabam, em geral, piorando os quadros de desregulação. Muito bem, deixa eu olhar aqui para vocês, ver se nós temos comentários. Vocês estão aí ainda, gente? Seguimos então, né? Se vocês ainda estão aí acompanhando, a gente tem alguns objetivos, né? Já me encaminhando aí para o nosso encerramento, né? A gente tem alguns objetivos com as nossas intervenções. Do ponto de vista comportamental, nós queremos quebrar o ciclo, né, da desregulação com o objetivo de tolerar as emoções, né, permanecer com elas e não nos envolver em comportamentos usuais que acabam não ajudando. Juliana fez um comentário, deixe-me ver. Muito bom! Atendo vários adolescentes que têm comportamento de autolesão e é nítido a busca pelo alívio das emoções desagradáveis de sentir. Sim, Juliana, com certeza. Até porque muitas vezes nós queremos nos livrar, né, das emoções desagradáveis. Por quê? Justamente porque elas são desagradáveis, justamente porque é desagradável sentir aquilo ali. Chega a ser uma loucura, parece que a gente é meio maluco, né? Querendo dizer para as pessoas que uma das soluções para lidar com emoções desagradáveis de sentir é tolerar o desagrado. Ou seja, tolerar essa coisa desagradável de sentir. Então, parece um contrassenso, mas justamente porque nós sabemos que todas essas emoções fazem parte, né, da nossa vida, isso acaba sendo um objetivo comportamental bastante importante. Muito bom comentário aí da Juliana. Do ponto de vista cognitivo, o objetivo é compreender o que está acontecendo, quais são os processos, questionar os pensamentos que a gente tem em relação a essas emoções, ou mesmo trabalhar com aceitação. Por exemplo, eu posso perfeitamente chegar à conclusão que eu tenho o direito, e talvez eu tenha até o dever de ter sentido raiva numa determinada situação, porque é absolutamente pertinente. E isso é extremamente importante, gente. Muitas vezes nós associamos reestruturação cognitiva com necessariamente dizer que aquele pensamento é distorcido, mas muitas vezes o pensamento em si não está distorcido. E muitas vezes a questão é que todas essas coisas que estão acontecendo precisam ser aceitas e colocadas muitas vezes em perspectiva e aceitas como fazendo parte do nosso processo de interação conosco mesmos, com as outras pessoas. E do ponto de vista emocional, né, a ideia é aceitar, então, e integrar essas emoções para poder manejar. Então, eu vou desenvolver estratégias comportamentais, eu vou desenvolver estratégias cognitivas e eu vou desenvolver estratégias emocionais para alcançar esses objetivos. Pensando nisso, eu vejo alguns comentários. Muito bem. Ai, que bom que vocês estão aí, gente. Muito bom. Pensando nisso, então, Howells vai dizer que, em linhas bem gerais, nós podemos pensar em 4 grandes princípios da regulação emocional. O primeiro princípio seria a consciência de si mesmo, ou seja, perceber quem eu sou, quais são as minhas emoções, o que eu sinto. O segundo passo é nomear
e quando eu nomeio elas, é ver elas como fazendo parte de mim. O terceiro, contextualizar, que tem a ver com eu conseguir enxergar para que essa emoção veio, o que ela veio fazer, o que ela está querendo me dizer. E aí sim o quarto passo, que é responder a essa emoção, que é identificar o que fazer com ela. Como eu posso lidar com essa emoção? Como eu posso manejar essa emoção? Esses são passos, obviamente, de uma forma muito breve, que eu estou trazendo aqui para vocês, e que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar na nossa discussão em março, mas que realmente vale muito a pena vocês tomarem nota, vocês lembrarem desses passos, porque esses passos acabam nos ajudando a fazer planos de tratamento para crianças, para adolescentes, para os pais, para adultos, para idosos, para grupos, individualmente, porque no fim das contas é muito importante que a gente possa desenvolver esses princípios de regulação emocional. E eu quero encerrar essa nossa conversa mostrando isso aqui para vocês, né? Que é um fluxograma que eu gosto muito do Leahy. Eu espero que vocês já tenham lido, né, sobre as estratégias de regulação emocional e a teoria, né, do esquema emocional do Leahy, em que ele vai mostrando um caminho de como eu posso desenvolver, como eu posso lidar com várias das emoções desagradáveis de sentir de uma forma mais funcional para mim, de uma forma que seja mais integrada, mas sempre lembrando que não é uma questão de controle, não é uma questão de arrancar determinadas coisas que a gente sente, não é uma questão de negar que essas emoções existem, ao contrário, é uma questão de integrar todas as emoções como fazendo parte do nosso funcionamento e todas elas tendo uma função na nossa vida. E o que é que nós vamos fazer com elas? Como nós vamos responder a elas? Como nós vamos lidar com elas? É que no fim das contas vai fazer muita diferença. Bom, eu gostaria, né, de dar aí a oportunidade também para vocês fazerem os comentários, perguntas. Obrigada. Temos o comentário aí do Luciano, né? Luciano Ruas, que bom que fez sentido para vocês, né? Foi eu poderia ficar falando horas e horas sobre esse tema aí com vocês. Espero. Aqui tem algumas sugestões, né, de leitura do que eu citei aí. E também ficam aí os meus contatos para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo no futuro. Soraya! Voltei também. Que bom, que ótimo. Foi maravilhoso, né? Está sendo muito bom falar de regulação emocional, muito bom mesmo. E você ia falando e eu ia lembrando aqui, nossa, você falou assim, tem cheirinho de Jeffrey Young, né? Tem cheirinho tal, e eu dizia assim, e da própria dialética também, né? Da comportamentalidade. Com certeza, com certeza. Eu não citei, mas com certeza, com certeza. Uhum. Hoje, cada vez mais, né, as teorias, elas estão nessa interseção, por mais que a gente respeite cada teórico do seu ponto de vista, né? Mas existe uma interseção muito grande. E eu acho um grande essa parte de aceitação, por exemplo, eu gosto muito do conceito, né, de aceitação, da ACT, né? Que eu acho que é uma contribuição enorme, assim, do quanto é importante a gente integrar que todas essas coisas fazem parte da gente, né? Sim. Então, com certeza, com certeza. Muito, muito, muito pertinente teu comentário. E foi muito bom, assim, porque trabalhar assim, com regulação emocional já é um desafio, e ainda mais com criança e adolescente, é mais desafiador ainda, e com a família, né? Com certeza.
Eu lembrei que eu fiz hoje eu trabalho muito com carreira e orientação profissional, e eu fiz hoje que eu chamo da entrevista, não sei se comum, né, de entrevista devolutiva, mas eu faço relatório conversando com os pais e os jovens, né? Sim. E incrível o desafio que foi estar com esses três hoje juntos, sabe? Porque como orientadora de carreira, eu não poderia pontuar algumas coisas, porque ele já tem acompanhamento psicológico, mas eu percebi muito claramente, assim, o quanto é desafiante lidar com essas emoções e quanto isso está interligado a tudo, a todas as dimensões da vida, seja na relação com a profissão, né, na relação com a própria saúde, né, física, mental, espiritual, enfim. Eu achei brilhante. E estou super ansiosa com o workshop que vai vir, né? Assim, porque parece que a gente está vendendo o tempo todo, e não é isso. Eu costumo dizer para os nossos seguidores que o IPC, ele procura ter sempre o Vitor, assim, bem alinhado aqui com a nossa fala, né? O IPC, ele procura sempre estar trazendo muito conhecimento com qualidade, né? E você está de parabéns, porque você tem uma didática maravilhosa. Querida, obrigada. E esse é um assunto, né, de TCCG, né, de falar de grupo, ter a terapia cognitivo-comportamental de grupo como essa ferramenta de regular emoções das crianças e jovens, e principalmente pais, que eu acho que estavam falando desse desafio. Estou bem curiosa com esses 2 dias que vão vir, né? Estarei lá como aluna, além de coordenadora aí do curso, estarei lá como aluna. Vai ser um enorme prazer. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ainda para a Carmen. Ela ainda tem uns minutinhos com a gente aqui. Com certeza. Estou vendo aí os comentários. Gratidão para vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada. Olha, eu gostei muito desse comentário da Marília, né? Comer para aliviar, né, as emoções desagradáveis. Muito legal. Com certeza. Na verdade, pode ser tantas coisas que a gente usa, né? O uso de substâncias, ele é usado como um exemplo, mas vejam, vários dos nossos comportamentos compulsivos que nós temos pode ser uma estratégia, né, para a gente lidar com as nossas emoções desagradáveis de sentir, né, porque a gente não está sabendo manejar elas de forma mais saudável, né. Então, muito, muito pertinente esse comentário aí da Marília. Muito bom mesmo, muito bom. Gente, se ninguém não tiver mais alguma pergunta, vamos esperar aqui segundinhos. A Catarina... Olha ali, olha só, tem um monte de gente falando aí, ó, comida, álcool, cigarro, ótimo. Pode ser exercício físico, pode ser jogo, pode ser, sei lá, pode ser tantas coisas, pode ser chocolate, pode ser café, né? Pode ser tantas coisas, né? Isso, podem ser muitas coisas. Muitas coisas. Colocou aí, excelente aula, fiquei impossibilitada de participar do chat porque estava na direção. Estava dirigindo, certo, Jamile? Tudo bem, sem problema. E a Sheila aí, sim, Sheila, as aulas ficam gravadas, é só você entrar lá no nosso canal, né, IPC Desenvolvendo Pessoas, que elas ficam lá. Dina, já recebemos a sua inscrição, viu, Dina? Será um prazer ter você conosco. Que linda! Eba, já não vou ficar sozinha em março. Não vai. Já tem a Soraya e a Dina. Já tem 2 alunas aí. Né? Muito bom. Meus amores, então... Isso mesmo, Jamile, regulação emocional não tem a ver com controle, com certeza, mas tem a ver com manejo. Excelente. Se eu pudesse deixar com vocês uma palavrinha, né, substituam controle por manejo. Eu vejo muitas vezes até em congressos, né, as pessoas falando controla, né, eu ajudei o paciente a controlar a sua ansiedade.
Na verdade, não, né? Nós ajudamos nossos pacientes a manejar a ansiedade dele. A ideia é que ele continue sentindo a ansiedade. A ansiedade tem uma função, né? Que a gente não tem esse controle. Na verdade, isso é até uma pretensão da nossa parte, achar que a gente vai conseguir controlar as coisas, né? Eu brinco sempre que, na melhor das hipóteses, a gente maneja, né? A gente gosta de pensar que controla, mas no fundo, o que é que a gente controla? Né? O que é que a gente controla? Quase nada, muito pouco, talvez nada, não sei. A gente, na melhor das hipóteses, lida com as coisas, né? Então, é um pouco nesse sentido. Muito bom. Sim, com certeza. Carmen, muitíssimo obrigada. Minha querida, eu que agradeço. Minha gratidão aqui, minha gratidão. Minha gratidão aqui, Muito bom, foi bom. Obrigado pelo sim de hoje, obrigado pelo sim de março, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E diante de todas as questões que você colocou e muito mais, né? Que nós vamos estar conversando. Então, nos veremos em breve. Agradecer aqui a todos os nossos seguidores, a quem nos assistiu, que tirou uma horazinha do seu dia, uma hora dessa, para estar aqui ainda conosco. Gratidão a vocês também. Muito obrigada, gente. Obrigada por acompanhar, obrigada por comentar, obrigada por interagir. Obrigada, Soraya, a equipe do Instituto pelo convite, né? Pelo apoio aí. Muito obrigada. Tem só uma pergunta aqui, se no seu workshop vão ter ferramentas. Com certeza, com certeza. Vamos falar de técnicas também. Ok. Pois boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau, Carmen. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.